Boa noite, caros irmãos. Estamos iniciando mais um momento de estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade e começaremos esses estudos com um texto do livro Episódios Diários, autoria espiritual de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, cujo capítulo será o número 5, intitulado O Trabalho. Após a tensão experimentada no trânsito sufocante, chegas invariavelmente ao local de trabalho com mau humor, cansaço ou indisposição. Relacionas então as necessidades que deves suprir e sofres sobre a conjuntura que se te impõe no trabalho diário. Vês outros indivíduos que parecem prósperos e felizes, usufruindo benefícios da vida que nunca te chegaram, e a amargura começa a aninhar-se no teu sentimento doído. Evita cair no desalento, face à insinuação falsa. O trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriqueceres de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. Então, depois dessa belíssima passagem da obra de Joana de Ângeles, vamos fazer uma oração para nos harmonizarmos e assim aproveitarmos melhor as reflexões da noite. Querido Jesus, nosso Mestre, nosso modelo sublime, rogamos que derrame sobre nós, neste momento, as tuas bênçãos que alcancem os nossos corações e as nossas mentes, clareando o nosso entendimento e ajudando-nos, Senhor, a melhor conhecer a tua obra e a compreender a extensão do teu amor em nossas vidas. Sede conosco, Senhor, agora e para sempre. Que assim seja. Bom, então, o tema da nossa noite está focado num livro, O Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, como fazemos todas as terças-feiras no Grupo Espírita Fraternidade. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 90, intitulado O Trabalhador Divino. Quem já conhece a obra está acostumado à dinâmica dela, aonde Emmanuel sempre pega uma passagem de algum dos evangelhos, ou às vezes até também alguma carta das epístolas, né, principalmente as epístolas de Paulo. Então, com aquele pequeno trecho, aquele versículo, ele tece as suas reflexões, as suas considerações. O trecho que Emmanuel escolheu para esse capítulo, ele encontra-se em Lucas, no capítulo 3, versículo 17, aonde nós temos João Batista, falando o seguinte para a multidão que o escutava. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Então, para ficar mais claro, né, essa passagem especificamente, Lucas está narrando que João começou a percorrer as cercanias do Rio Jordão, pregando o batismo como arrependimento e remissão dos pecados e anunciando a vinda do Messias, né? Então, as multidões vinham para serem batizadas por João Batista e ele pregava sobre a necessidade da mudança de comportamento, a necessidade de uma postura mais honesta e mais humilde diante das situações da vida. E muitos que escutavam João ficavam imaginando se talvez ele não seria o Cristo, se ele não seria o Messias que as escrituras antigas sempre mencionavam, né? Então, justamente para deixar claro que ele era o precursor desse Messias, mas não o Messias em si, nessa altura da narrativa de Lucas,
João Batista está dizendo que ele está apenas anunciando e que ele batiza pela água, mas aquele que virá, do qual João não é digno nem de desatar as sandálias, esse batizará pelo Espírito e pelo fogo. E é então que logo em seguida João completa com esse texto, dizendo, que esse que virá, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, é uma forma assim, meio que diferente da usual, que geralmente os apóstolos, os discípulos, os estudiosos se referem a Jesus. Como bem aponta Emmanuel, nesse capítulo 90 do livro Pão Nosso, Jesus geralmente ele é chamado de mestre, diversas, praticamente todo o texto dos evangelhos, ele é referido como mestre, mas também é reconhecido como pastor, o bom pastor, como Messias, como Salvador, como príncipe da paz, inclusive. E todas essas denominações, todos esses títulos, eles são, sem dúvida alguma, muito justos e veneráveis, porque realmente fazem jus à grandeza espiritual, à sublimidade moral que Jesus demonstrou ser portador. Mas também é interessante essa forma como João Batista coloca Jesus, porque faz com que a gente reflita sobre a verdadeira missão de Jesus entre nós. E é interessante que dentro da visão judaica, eles tinham, via de regra, um conceito muito duro e ao mesmo tempo muito sublime, muito majestoso de quem seria, o Messias, que as Escrituras, Isaías, enfim, outras tantas faziam menção. E só que João Batista coloca Jesus diferente, não coloca como as Escrituras representam, Então, ele não fala de um Messias que chega empunhando leis, com ordenações e pergaminhos, reformulando tudo e etc. E também não coloca Jesus como um mensageiro das velhas tradições judaicas, que viria num carro de glórias, cheio de esplendor e de magnificências e coisas semelhantes assim, essa pompa toda que o judaísmo gosta muito de muitas vezes se referir a essas figuras, para indicar a majestade daquele que deveria ser o Salvador, o Messias, no caso, o foco dos textos do Antigo Testamento seria o Salvador do povo judaico, mas ao conhecermos a missão de Jesus, vemos que ele é o Salvador da humanidade como um todo, Na verdade, um destino muito mais glorioso por ser de maior alcance. Mas não, João Batista não figura Jesus desse jeito. Ele figura Jesus justamente como um trabalhador, aquele que não prescinde do instrumento rústico, da pá, para trabalhar o campo, aonde ele vai limpar, o terreno duro da humanidade, ainda muito distante daquela fecundidade moral que seria de se esperar para que pudéssemos aproveitar o Evangelho de Jesus em todo o seu potencial. Então, na verdade, João Batista coloca a humanidade como sendo essa terra árida, que precisa, bravia também, que precisa ter a sua eira limpa pela paz de Jesus, que Jesus precisa juntar o trigo no seu celeiro, todo aquele trabalho braçal da colheita, estamos falando aí do século I, então não existia nenhum tipo de maquinário, no máximo podia se contar com a ajuda dos animais, no caso para arar a terra, mas o trabalho de colheita,
usava os animais apenas como transporte, né? Mas eu tinha que ceifar todo o campo, né? Então, era um trabalho bem penoso, bem exaustivo, né? E depois tinha que queimar a palha, né? Daquela do trigo que tinha sido debulhado, enfim. Então tinha todo um processo bastante laborioso e que exigia energia, que exigia suor na testa, que exigia uma considerável cota de sacrifício, né, em prol daquele objetivo, né, no caso da figura alegórica de João Batista, de cultivar o solo e de extrair do solo o fruto conquistado, né? Então, João Batista coloca o Jesus, né, o Messias, como essa figura. Então, uma figura ativa, uma figura cheia de energia, que dá do seu suor a cota do sacrifício necessário para cuidar de todo aquele processo, né? E que utiliza o fogo da justiça, do seu amor que nunca se apaga, para finalizar essa obra, né? Então, é bastante interessante esse processo, porque ele contrasta bastante, contrasta, né, com muitas vezes aquela imagem que Jesus é retratado, né, aquela imagem da mansuetude, da doçura, do amor, né, que são, inclusive, uma quebra, né, do modelo até então trazido pelas escrituras antigas do povo judeu, e até a própria ideia, né, de Deus, né, que é retratado nas antigas escrituras como o Senhor dos Exércitos, né, como aquele Deus implacável, muito duro, muito austero, severo ao extremo, né? E Jesus não, Jesus coloca a figura de Deus como pai amoroso, como pastor, né, de suas ovelhas, que é capaz de voltar no caminho para resgatar aquela ovelha que se perdeu, e assim por diante, né? Então, bastante diferente. Mas, por um outro lado, nós temos também esse aspecto de Jesus enérgico, de Jesus ativo, né? Porque muitas vezes, ao imaginarmos a expressão máxima da humildade e da mansuetude, podemos equivocadamente achar que o portador dessas qualidades sublimes é uma pessoa, como eu diria, mais apagada, um tanto quanto passiva, né, um tanto quanto sombreada pelo mundo. E na verdade não, na verdade João Batista coloca Jesus como esse trabalhador divino ativo, né? Porque como Jesus bem colocou, né, quando questionado por que ele realizava curas nos sábados, que pela tradição judaica o sábado era um dia sagrado que devia se devotar todo o seu tempo em adoração a Deus, em orações e etc. E Jesus realizava curas no sábado. E aí, quando os fariseus o questionaram, ele disse: Meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Né? Então a gente vê que realmente tem muita ligação com isso, com esse anúncio que João Batista fazia, né, na altura dessa passagem de Lucas, porque Jesus veio como trabalhador divino, né? Ele não veio para ficar em glórias, em louvações, para que as pessoas o adorassem como um símbolo de um Deus vivo ou algo parecido. Não, Jesus veio ser o médico de almas, o trabalhador incansável, que está sempre operando em todos os momentos, pegando até mesmo as situações mais simples e transformando elas em lições de grande profundidade espiritual e moral. Então, esse é Jesus. E se nós queremos ser seus discípulos, se buscamos nos espelhar nos seus ensinamentos, não esqueçamos desse aspecto, dessa face principal de Jesus, do trabalhador divino, ativo no campo, com a enxada, com a pá, com todos os cuidados necessários para fazer com que a gleba do Senhor frutifique. E é interessante porque quando a gente faz essa reflexão e busca encontrar a nossa conduta dentro dessa situação,
muitas vezes incorremos nos erros que os próprios discípulos de Jesus incorriam, né? Porque quando você fala que você trabalha para Deus, o Criador do universo, né? E toda a sublimidade disso, podemos às vezes nos deixar levar pelos equívocos da vaidade, do orgulho, né? Então a gente tem que os próprios discípulos, né, apesar de estar em contato direto com Jesus, eles também sofriam dessas limitações da compreensão humana, né? Então, existem diversas passagens onde Jesus tem que chamar a atenção deles sobre o papel que eles têm, junto com Jesus, de serem trabalhadores no campo de Deus, né? E não aqueles que estavam em busca de privilégios ou de destaques, né? Poderia citar diversas passagens, mas eu escolhi uma aqui bastante significativa, porque ela representa justamente os instantes finais de quando Jesus estava com seus discípulos, e no caso estou falando da última ceia que Jesus teve antes de ser aprisionado pelos fariseus, não pelos judeus, né, mas pela elite, né, religiosa, né, do seu templo, da sua época, né, onde os levitas iriam levá-los à presença de Ananias e de Caifás, que então buscariam utilizar o seu poder político para levar Jesus ao julgamento romano, com a acusação de que ele se declarava rei dos judeus, né? Que é um artifício bastante maldoso, porque os romanos, via de regra, eles não buscavam alterar os costumes e culturas, principalmente a tradição religiosa dos povos conquistados, né? Eles tinham uma visão bastante pragmática do exercício do poder, que envolvia respeitar a cultura e a religião dos povos. Então, o Sinédrio, né, representados, né, pelas altas patentes de Ananias e Caifás, tinha consciência que se eles levassem Jesus como sendo um Messias, ou seja, no seu contexto religioso, o governador da Judéia da época, Pôncio Pilatos, não iria se meter nesse tipo de questão. Mas se eles apresentassem Jesus como alguém que poderia desafiar a autoridade política do Império Romano, aí sim Pôncio Pilatos se veria obrigado a tomar medidas bastante duras para reprimir um possível levante, né, de parte da população da Judéia. Mas enfim, então Jesus, sabendo de tudo isso que estava prestes a acontecer, reuniu seus discípulos nessa última ceia, aonde ele transmitiu diversos ensinamentos primordiais para preparar aquele grupo que ainda encontrava-se verde para a grande missão que eles teriam que desenvolver pela frente, né? Então, depois que houve a ceia, né, depois de já ter, inclusive, transmitido ensinamentos importantes, então, depois que houve a ceia, nós temos uma passagem interessante sendo narrado aí em Lucas, no capítulo 22, aonde ele anota o seguinte: houve também entre eles, entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois, no meio de vocês, eu sou como quem serve. Então, olha só que interessante, né? Mais uma vez, os discípulos disputando quem iria sentar-se à direita de Jesus, à esquerda, qual deles era o maior, né? Então, para nós que conhecemos o Evangelho de Jesus em toda a sua extensão, parece até uma coisa infantil, mas não subestimemos essa característica da personalidade humana. Quantas vezes estamos no trabalho cristão, que seja ele exercido
na própria casa espírita ou em um outro templo das diversas denominações religiosas, quantas vezes não disputamos o privilégio de chefiar determinada iniciativa que a casa executa, ou de nos colocarmos como figura de destaque na leitura de textos, ou na hora de proferir uma prece, né? Muitas vezes nos deixamos levar pela vaidade de estar falando para as pessoas ou de estar conduzindo determinado trabalho, seja de assistência social, seja de estudo ou o que for. Então, essa questão dos discípulos de disputar a primazia, de disputar quem é o maior, é uma questão atual. Nós também passamos por isso hoje em dia. E precisamos estar atentos, porque Jesus chama a atenção que nós somos trabalhadores. Nós não somos como os soberanos que se fartam de regalias. Não estamos com Jesus buscando um lugar na mesa, o melhor lugar na mesa, para termos destaque e para sermos servidos. Não. Trabalhador divino, aquele que segue o exemplo de Jesus, é aquele que serve a mesa. É aquele que se faz pequeno para que os outros cresçam. É aquele que dedica o seu tempo, o seu sacrifício, para colocar a mão na enxada e lavrar o campo árido. Não é aquele que chega depois que o trigo foi colhido, depois que o pão foi servido, para simplesmente fruir das coisas. O verdadeiro discípulo do Cristo, que é aquilo que nós almejamos um dia de verdade, verdadeiramente sermos considerados, é aquele que trabalha, é aquele que serve, é aquele que se humilha para que os outros cresçam, né? E vejam que, mesmo explicando isso novamente, mais uma vez, Jesus percebe que ele não foi amplamente compreendido. Mesmo ali, naquele momento de intimidade, de comunhão de almas, mesmo ele tendo explicado que ele estava ali para servir e que, portanto, os discípulos também deveriam estar ali para servir, ele percebeu que esse ensinamento não foi suficiente. Então, o que ele fez? Ele resolveu exemplificar, sair do campo das ideias, que talvez parecessem abstratas demais para os discípulos naquele momento, e resolveu ele mesmo dar testemunho daquilo que ele estava falando. E, ao invés de continuar na leitura evangélica, eu trago um trecho do livro O Evangelho segundo João, que narra justamente este momento onde Jesus exemplifica aquilo que ele tinha acabado de explicar com palavras. Vamos assistir esse pequeno trecho. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? O que eu faço tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Nunca, de modo algum, lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Senhor,
Então não lave só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita lavar todo o corpo, senão os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Belíssima passagem, não é verdade? Muito marcante, né? Quem iria imaginar Jesus, o Filho de Deus, o Messias, tirando a sua túnica, enrolando-se com a toalha para fazer o trabalho do servo. E é interessante isso, né? Para a gente entender melhor, né? Precisamos sempre compreender o contexto histórico, cultural, social, enfim, né? De tudo o que acontece nessas narrativas do Evangelho para fazermos a imagem completa, para termos a imagem completa, a ideia completa do que estava acontecendo. Então, na época de Jesus, o calçado mais comum eram as sandálias. Embora existissem pessoas também que utilizassem sapatos fechados, mas a maioria das pessoas utilizavam sandálias. E quando essas pessoas chegavam na casa de alguém, era um bom costume que o anfitrião recebesse os seus convidados. Primeiro ele curvava-se diante dos seus convidados, dava-lhes um beijo na face e então providenciava um vaso com água e um servo para lavar os pés dos convidados, né? Porque imagina, né, na Judéia, né, o clima era mais árido, né, de um modo geral, então bastante poeira, então se você andasse de sandália, você chegava com os pés sujos na casa das pessoas. Então o anfitrião, depois dessas boas-vindas, né, inclusive com um beijo na face, ele então oferecia um servo que trazia um recipiente com água e o servo então lavava os pés e as sandálias de cada um dos visitantes. É isso que Jesus faz neste momento. Ele coloca-se na posição de um servo e causa, como nós vemos, né, inclusive constrangimento profundo de Pedro, que a princípio não queria que Jesus lavasse os pés, né, porque Jesus, na visão de Pedro, tinha que ser glorificado. Não tinha ainda entendido o que Jesus queria de fato mostrar com aquilo, que nenhum daqueles era grandioso, que o grandioso é aquele que se faz pequeno, que se faz servo de Deus, não dos homens, servo de Deus. E que por ser servo de Deus não rejeita nem mesmo a menor das tarefas, a mais baixa das posições sociais. Então ali ele se comportou como um escravo, lavando os pés dos seus discípulos. E após ter feito isso, Jesus continua o ensinamento explicando o gesto que ele tinha acabado de demonstrar. Então, Jesus coloca, na verdade, né, João continua a narrativa explicando. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem um enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então Jesus aqui, ele está se referindo justamente a Deus. Deus é o Senhor. Então o servo não é maior que o Senhor. Nem mesmo Jesus, Espírito perfeito, um enviado direto de Deus, né?
Como nós no Espiritismo compreendemos, especialmente no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, mas mesmo assim, ele não é maior que Deus, ele é um servo. Então, o servo não é maior do que o Senhor. Nós somos servos do servo, somos servos de Jesus, então somos menores do que ele. Então, se ele, na sua majestade, na sua grandeza, se dispôs a realizar esse gesto, que não devemos nós fazer em seu nome, em sua honra, em sua memória, e inspirados pelo seu amor. Então, essa é a lição de Jesus. Se nós sabemos que temos que agir assim, se compreendemos o nosso papel nessa missão, nessa jornada, seremos verdadeiramente bem-aventurados quando agirmos assim. Vejam, não basta apenas saber o que temos que fazer. Nós temos que tirar a nossa túnica, cingir nossa cintura com a toalha, buscar o recipiente de água e servir os nossos irmãos. Tarefa que para nós, no estágio moral que nos encontramos, é ainda um grande desafio, porque temos que vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso preconceito, a nossa preguiça e tantas outras arestas que trazemos em nossa personalidade. Por isso que o trabalhador divino é um papel que nos cai tão bem, porque trabalhando no campo do Senhor, vamos aprendendo aos poucos a podar essas arestas, a lapidar o nosso espírito. Pois como já foi colocado no Livro dos Espíritos, nós primeiro evoluímos intelectualmente. Primeiro compreendemos o trabalho que devemos fazer, para que então, na execução desse trabalho, também possamos evoluir moralmente, nos transformando gradativamente, dia após dia, em pessoas melhores. Mas a necessidade do trabalho é algo que está sempre presente. Não importa o grau de evolução que nos encontremos, mesmo que já sejamos espíritos de escola, esse trabalho é necessário para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Como podemos ver na questão de número 678 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte indagação. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E a resposta muito reveladora é: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. É claro. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho, como é natural de se imaginar. Mas não deduzais daí que o homem se concebe inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, olha só, mesmo que eu estivesse no mundo ditoso, no mundo feliz, onde o mal já não existisse mais, ainda assim eu precisaria trabalhar. Vejam, Jesus, como eu citei no início, ele mesmo disse que o meu Pai trabalha até hoje, Deus trabalha até hoje. Por que nós podemos imaginar que um dia não iremos trabalhar? É natural que o trabalho esteja associado à natureza espiritual do mundo que vivemos. Quanto mais rude será o trabalho. Mas nós iremos trabalhar sempre. Então, essa foi a faceta que João Batista quis revelar de Jesus, como trabalhador divino, incansável, que não se nega a nenhum tipo de atividade, mesmo que aos olhos dos outros ela pareça pequena, humilhante ou indigna. Nos olhos daquele que oferece o seu tempo, o seu amor ao Senhor dos Senhores, a Deus, nenhum trabalho é desprezível. Toda oportunidade de atuar em nome de Deus,
com a lembrança do exemplo de amor infinito de Jesus, é para nós uma oportunidade grandiosa que nós nunca devemos desperdiçar. Então estejamos atentos para quando formos convidados ao trabalho no campo do Senhor. Que a nossa vaidade, o nosso orgulho não nos seguem e nos façam perder essa valiosa oportunidade. Porque o benefício dela não é para os outros. O benefício dessas atividades, do trabalho, por mais desgastante que venha a ser, o benefício é para nós. Porque trabalhando no campo do nosso Pai sublime, temos a oportunidade de evoluir, de nos tornarmos melhores. Então, na verdade, o maior beneficiário desse trabalho somos nós mesmos. Então, para finalizar, ficamos com a reflexão final que Emmanuel traz nesse último parágrafo do capítulo 90, onde ele coloca o seguinte. Ele escreve: Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, até o Google quis participar agora dessa reflexão final, de tão interessante que ela se apresenta, né? Então, vejam, à nossa frente, liderando essa frente de trabalho, né? Desculpe repetir a mesma palavra, mas liderando essa frente de trabalho está Jesus. Assim como ele deu o exemplo na última ceia de lavar os pés, ele nos dá o exemplo diariamente do trabalho que nós devemos fazer, imitando nas suas ações e nos seus ensinamentos. Então, que mantenhamos acesa a chama da fé. Não importa a nossa pequenez, não importa que a nossa contribuição seja humilde. O que importa é que continuemos servindo hoje e sempre, sem esmorecer e sem subestimar a nossa pequena contribuição, porque quando ela é dada com amor, ela torna-se grande aos olhos de Deus. Então, essas foram as reflexões da noite. Agradecemos ao nosso querido Jesus por mais essa lição preciosa para a transformação das nossas vidas e rogamos ao nosso Pai Celeste que fortaleça as nossas débeis forças, que robusteça a nossa vontade, para que possamos a cada dia encontrar motivos renovados para servir com alegria e com amor em nossos corações. Pai Celeste, esteja conosco e que o calor do teu amor aqueça os nossos corações e inspire-nos na marcha do progresso incessante. Sede conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos uma excelente semana.